Não, mas aí, baseado na parada séria mesmo. Então, existe alguma igreja, não só evangélica, mas alguma igreja, igual tu falou. Olha, que eu conheça, as igrejas evangélicas em geral, aqui no Brasil pelo menos, tomam o suco de uva. Agora, se a gente for para a igreja primitiva, aí a gente vai para um outro contexto. Igreja primitiva? A igreja primitiva seria a igreja contemporânea aos tempos de Cristo. A igreja primitiva, de fato, tomava o vinho mesmo, né? Só que, assim, eu creio que hoje, no contexto atual do Brasil, do nosso país, a igreja evangélica não tem muito essa liberdade para ministrar a ceia com vinho. Por quê? Porque aqui no Brasil, cara, virou algo banalizado. Se a gente for ver, nós vamos ver que a cultura brasileira de bebida é uma cultura, assim, literalmente depravada. A galera não sabe. Pra ficar bêbado mesmo. O pessoal não sabe nem tomar vinho. Se você conversar com sommelier, cara, isso daqui já é muito vinho. Assim, é uma quantidade, assim, bem pequena mesmo. Aqui no Brasil, a galera toma vinho para matar uma garrafa num dia. Pra cheirar, sommelier porque, cara, pega, cheira, depois que toma um golinho. Exatamente, tem todo um processo. Aqui no Brasil que a galera toma vinho para poder encher a cara. Claro, velho. Eu tenho um amigo meu que... Uma vez ele tava tomando vinho perto de mim, e eu tava zoando ele e falei, cara, vocês não sabem tomar vinho. Porque vinho, se você for tomar nessa quantidade, tu nem tá sentindo o gosto do vinho, tu não tá nem apreciando o gosto do vinho. Você vai estar sentindo o gosto do você álcool. Acha que, tipo assim, por isso que as igrejas hoje não permitem que as pessoas bebam, porque não tem limite. Não tem limite. Se você falar, não é pecado tomar vinho, por que acontece? Vamos lá. Já que é para entrar na polêmica, vamos entrar na polêmica. Bebida alcoólica é pecado? Bebida alcoólica é pecado? Na minha concepção teológica, não é, porque Cristo tomou vinho. É uma bebida alcoólica. Mas, assim, a gente pode entender... Existem teólogos que vão dizer que não, o vinho não tinha álcool. Eu acho isso balela. Não tem nada a ver. O vinho tinha álcool, sim. Alguém tem que botar o celular no mudo. Hein? Então, são várias vertentes, no caso? Então, vamos lá. Jesus, ele tomou vinho alcoólico. Tanto que quando lá na festa, quando ele multiplicou o vinho, o sommelier da época, digamos assim, disse, olha, esse daí, de todos os vinhos apresentados, não é? É o melhor. Ora, faz sentido ele falar, de todos os sucos de uva, esse tangue aqui é o mais gostoso. Faz sentido? Não faz sentido. E assim, a gente estuda a teologia judaica da época, o contexto da época histórico, o que tinha no casamento era o vinho que dava alegria, logo era o vinho com álcool. Então, assim, eu entendo que para o contexto da época era comum, mas para o contexto atual, cada região é diferente. Então, assim, no Brasil, só para concluir a linha de raciocínio, no Brasil, a gente tem uma visão onde bebida alcoólica, o camarada pega uma garrafa de vinho para encher a cara e ele toma tudo no mesmo dia. Cerveja, o cara toma uma atrás da outra até ficar redondo. Desce tão redondo até ele ficar... Então não pode fazer comercial. Até ele ficar redondo. Então eu tenho bebido muito, com todo respeito. Já tá ficando olha a barriga aí, ó. Tô ficando redondo. Barriga de chope. Tu sabe que crente come muito e... Mas, por isso que fica gordo, não é porque bebe. Mas olha só. Se o vinho da época não era pecado, por que hoje em dia vai ser? Aí a gente entra no contexto atual. Paulo fala sobre as carnes sacrificadas a outros deuses. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: se você for comer uma carne sacrificada a outros deuses, ainda que os ídolos nada são, mas levando para o contexto atual, você está lá passa por uma encruzilhada, vê um frango abatido, e aí você está com fome, aí você vai comer aquele frango. Paulo fala assim, cara, isso daí, tranquilo. O problema é você comer e aquilo te escandalizar um irmão seu. Por quê? Na época, as carnes que eram vendidas nos mercados, alguns comerciantes ofereciam essas carnes a outros deuses, a deuses pagãos. Então, Paulo vai falar, olha, não tem problema nenhum você comer uma carne que um comerciante ofereceu, porque os ídolos nada são. Mas o pecado está em você comer e aí fazer o teu irmão pecar. Então, o pecado... Fazer o teu irmão se escandalizar com aquilo. No caso, então, o pecado da bebida não é você beber, é você fazer escândalo. 2 pecados.
você se embriagar, porque tem uma diferença entre beber vinho e se embriagar com vinho ou com qualquer outra bebida alcoólica. E isso eu falo das fermentadas. As destiladas, cara, eu não sou a favor de nenhuma. Destilada em qualquer lugar do planeta. Porque ninguém fala assim, eu vou apreciar uma vodka aqui. O pessoal fala, vou apreciar uma vodka, eu vou encher a cara de vodka. Mas na Rússia, nego aprecia a vodka. Mas assim... eu acho que assim como a cerveja e como o vinho, tem como apreciar uma vodka e ficar tranquilo? Não, sem ficar bêbado, não. É muito difícil. Mas igual, tem lugares... A bebida destilada, o teor alcoólico é maior. Igual a própria Rússia que nego bebe pra esquentar. Igual, tem lugares lá que são menos 10 negativo, menos 20 negativo, e aí o pessoal toma essa bebida destilada. Não, beleza. Mas aí a gente aplica de novo ao contexto do Brasil. Não. Entendeu? Que você tá se baseando no nosso contexto. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e ele falou que ele foi numa conferência na Alemanha. E aí ele estava numa conferência na Alemanha, mais de 1000 pastores renomados, conhecidos, conferência assim, com pessoas conhecidas mesmo. E terminou a conferência, um grupo de pastores foram lanchar numa cantina, foram todo mundo, assim, teve um momento de comunhão. Chegou lá, ele no meio ali, ele olhou e falou, cara, o pessoal, todo mundo tomando chopp. Só eu que olhei e falei, gente, o pessoal desviou? Por quê? Porque ele olhou com a mentalidade... daqui. Exatamente. Na Alemanha, o chopp é como se fosse um chá. Como se fosse um café. Eles tomam quente, na verdade. Eles nem tomam gelado. Nos Estados Unidos mesmo, é comum você ver, por exemplo, o desenho do Homer Simpsons. Ele vai lá no mercado, compra cerveja, não tá na geladeira, já percebeu isso? Ele chega em casa, abre e toma quente. E depois vai no culto. O Homer Simpson vai no culto? Vai, pô, lógico. Nunca vi, não. É verdade. Ele vai reclamando, mas vai. É verdade. Vai puto, é verdade. Vai sempre no culto. Mas assim, é o contexto nacional que a gente tem um certo cuidado. E de fato, por exemplo, se a gente tá num lugar e eu tô pregando numa igreja, num púlpito. Tô aqui no púlpito. Aí amanhã, no Brasil, onde as pessoas dizem e pensam que bar é o quê? A gente já remete a... Não, a gente já remete a galera já... De fato, é verdade, gente. A galera tá enchendo a cara. Dificilmente você chega no boteco e não vê a galera enchendo a cara. Então, assim... não é compatível. Gera escândalo. Tudo tem um percentual de pessoas que não fazem. Só que a gente generaliza um certo tipo de coisa, porque, no geral, existe uma gama de pessoas que vão ali pra se embriagar, de fato. Agora, assim... Agora, se tudo é pecado, eu trouxe um presente pra tu. Olha aí.